E aí, Branvers, estamos no nosso episódio 11 do Branvescast, hoje com a ilustre presença de Bia e Camila. E hoje a gente vai abordar um pouquinho quais são as dificuldades que elas encontram no consultório, né? A Bia é nutricionista e a Camila é nutróloga. E muito obrigada, gente, pela presença de vocês, por terem aceitado o convite. Eu queria pedir para vocês conversarem um pouquinho falando sobre vocês, né? Quem é a Bia, quem é a Camila, profissão. Podem falar. Bom, eu sou a Bia, como a Nath falou. Eu sou nutricionista, sou formada há quase 10 anos. Me tornei vegetariana na faculdade, depois de um vídeo sobre abate. Uma professora fez um ativismo ali meio sem querer comigo e com uma amiga minha. A gente tinha uma aula sobre tecnologia da indústria, né? Então, a gente falava sobre o agro, sobre, sei lá, a indústria desde o salgadinho, como ele era produzido, até a carne. E aí, na aula de carnes, a professora mostrou como funcionava ali a indústria da carne, como eram feitos os abates. Ela mostrou o abate sendo feito. O abate. Aí ela queria converter todo mundo mesmo, né? Exatamente. E aí eu falei, gente, em 20 anos, né, 19 para 20 anos, eu nunca tinha visto como funcionava um abate. Óbvio que eu sabia ali que o animal morria e tudo mais, mas não sabia que era aquela coisa terrível. E aquilo me abalou de uma forma que eu falei, gente, mas isso tá muito errado. E aí eu tentei transicionar da noite pro dia, durou 3 dias. Durou 3 dias. E aí eu falei. Só que aí quando eu voltei, né? Não dá nem pra falar que parei e que voltei, mas quando eu comi, depois desses 3 dias, ainda assim não fez sentido. E aí eu fui tentando reduzir, fui reduzindo, fui muito amorosa comigo nesse processo, muito calma. E aí, quando eu me formei de fato, eu já era vegetariana e falei, cara, realmente esse é meu propósito e eu quero ensinar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi, a lidarem com situações sociais, que é o mais difícil, porque pode não parecer, mas dentro da faculdade de nutrição, eu sofria muito questionamento. Ainda que todos lá fossem virar nutricionistas em algum momento, e inclusive de professores. Então, não falavam mal exatamente, mas era um pouco desestimulado, sabe? Então, desde a faculdade, eu já estudava muito sobre. Não só na minha transição, que para eu ter certeza do que eu queria, eu fui estudar muito a fundo sobre vegetarianismo, principalmente a parte ambiental, que era uma lacuna muito grande para mim, eu não fazia ideia. Quando eu descobri de fato o que acontecia no ambiente por conta do consumo de carne, aí fez mais ainda. E aí fui estudar bastante porque eu era bem desestimulada assim na faculdade. Hoje em dia eu vejo que é uma coisa que está mudando muito, tanto que ano passado, nessa mesma época, eu dei uma aula numa liga vegetariana que tinha numa faculdade super referência em São Paulo, de nutrição. Então, é uma coisa que está crescendo e isso me deixa muito feliz. E daí, no final da faculdade, eu falei, cara, realmente esse é o meu propósito, né? Eu já sei que é saudável, já sei que eu posso levar isso para as pessoas. Tinha aquela dor ali do vegetariano que você tem milhões de vegetarianos no mundo, mas onde eles estão, sabe? Eu falei, não, mas eu vou encontrar essas pessoas para ajudar, porque eu sei que elas estão precisando da minha mão ali para ajudá-las, sabe? Porque eu precisei muito. E daí já me formei, já entrei na minha primeira especialização, fiz minha primeira pós-graduação já em nutrição vegetariana e vegana, porque eu falei, bom, se eu quero levar esse propósito para frente, eu preciso saber de verdade. E aí, terminei a pós e já engatei o mestrado em nutrição vegetariana e vegana também, que é, inclusive, a primeira turma da universidade que eu tô fazendo de mestrado nessa área. Você tá fazendo mestrado agora? Tô fazendo mestrado agora. É um mestrado internacional, vou para Barcelona apresentar em novembro, inclusive, aí me torno mestre. E é a primeira turma. E isso é muito legal. Estar nesses lugares, na minha pós-graduação também eu fui uma das primeiras turmas, acho que a terceira. Então, estar nesses lugares de forma tão pioneira, assim, é muito legal. Não porque, nossa, primeira turma e tudo mais, mas é porque esses lugares, a gente tá galgando espaço nesses lugares, sabe? Então, eu vim de um ambiente universitário, acadêmico, onde eu era completamente desestimulada a me tornar vegetariana. Pra hoje, 10 anos depois, estar em ambientes onde há espaço para nós.
específicos, entende? Eu não preciso ter uma matéria dentro de uma pós de nutrição esportiva. Não, existe a pós de nutrição e medicina vegetariana e vegana. Cara, existe, legal, né? gente, me arrepia, porque é muito legal ver isso, sabe? Passa um filminho na minha cabeça todas as vezes que eu abro lá o campus virtual da universidade e tá lá, Master em Nutrição Vegetariana e Vegana, sabe? E lembrar de que eu não tive uma matéria disso na faculdade. Eu era desestimulada disso na faculdade. Eu cheguei a cogitar fazendo nutrição também, e eu lembro que eu conversei com uma menina que ela era vegana na época, e ela falou, cara, eu tentei e eu saí, porque assim, era todos contra mim, sabe? Aí eu falei, não tenho paciência pra isso, gente. Exato. E é um desestímulo de várias partes, tá? São várias camadas, Nath, porque é um desestímulo no sentido de, mas como você é nutricionista e vai ter uma restrição alimentar? Como que você vai experimentar as coisas? Como que você vai passar carne, então, para os seus pacientes? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. A minha capacidade técnica é a mesma coisa. Sei lá, não gosto de mamão. Mas como é que você vai passar mamão no café da manhã pro seu paciente? Não faz sentido. Sempre. Agora comi mamão, agora eu posso passar para você. Não, eu não como um grupo alimentar. Eu como folhas, vegetais, legumes, frutas, sementes, grãos, leguminosas, cereais. De todos os grupos, eu só não como um. Exatamente. De carnes, ovos e leites, enfim, e derivados. Só. Olha o que acontece na maior parte das vezes é a pessoa não comer todos os outros e comer só carnes, ovos e leites, achar que tá contemplada de forma nutricional. Aí sim, aí tá tudo bem. Exatamente, sendo que o vegano tem uma variedade alimentar que as pessoas nem imaginam, né? Exato. Eu variei muito meu prato. Antigamente eu comia, meu almoço era arroz, feijão e bife, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente, mas é pelo amor de Deus, mas é o que acontece com todo mundo. É assim, mas vou comer o quê? Não, realmente, se antes você comia arroz, feijão e bife, realmente, você vai ficar limitado. Porque se tirar só a carne. Mas vai ser limitado, você vai ter algum tipo de deficiência, alguma coisa lá na frente, independente de ter tirado a carne ou não. Exatamente. Independente, porque é muito isso que acontece, né? Tirei a carne, vou comer o que agora? Tirei a carne e fiquei com anemia. Mas você já ia ficar, porque eu já não tinha foi... ferro baixo nessa época, tá? Você entendeu? A gente vai falar sobre as deficiências mais pra frente. Tem muita coisa pra falar sobre isso, porque é um mito muito grande também. E tinha essa camada, né, mas como é que você vai passar para um paciente? Como é que você vai experimentar as coisas? Porque a gente tem aulas de gastronomia também na nutrição, né? Então, mas eu não era obrigada a experimentar as coisas, porque se alguém não gostava de alguma coisa, porque paladar, gente, tá tudo bem, nutricionista não precisa gostar de todos os alimentos do mundo, mas é sempre bom experimentar e gostar do máximo possível, mas não precisa gostar de todos. Então, por exemplo, se tinha um aluno que não gostava de X alimento, tudo bem, ele não vai comer porque ele não gosta. Agora, se era uma aula de carnes e aves e porque tinha, não vou comer, porque ela é vegetariana, né? Aí já dá aquela revirada de olho. Você entendeu? Então, o fulaninho que não gosta... tá tudo bem, né? Ou intolerante ou alérgico, tudo bem. Agora, é uma escolha minha pessoal, não, porque ela é vegetariana, né? Cara, que saco. Exato, exatamente. Então, são várias camadas, assim. Eu lembro que eu me formei e a gente faz todo o juramento lá, né, na formatura. E eu sempre pensava quando eu tava jurando, pensando nisso mesmo, assim, eu vou levar saúde para essas pessoas que são muito negligenciadas. Eu vou levar saúde para essas pessoas que são o tempo inteiro questionadas sobre os próprios valores, né, sobre as próprias escolhas, que se fossem outras escolhas, ninguém falaria nada. Exatamente, é socialmente aceito, né? Exato, tipo a pessoa que não come um vegetal, que ela tem paladar infantil, é uma piadinha. Entendeu? Exatamente. Não come um vegetal, não come uma fruta, não come nada, ela tem paladar infantil. Mas ela não come carne por uma escolha pessoal. Sério? Esses dias eu vi um vídeo que era muito bom, assim, uma pessoa falando, não sei o que, vou comer um McDonald's. Aí todos os amigos, beleza, vamos pedir não sei o que. Aí o cara fala, vou pegar aqui meu hambúrguer vegano. Aí todo mundo assim para. Aí tipo, o cara
cara fumando assim. Mas e a tua saúde, cara? E o outro cara bebendo uma cachaça. Não, mas peraí, a tua B12, teu ferro. E assim, gente. Exato. São tantas coisas socialmente aceitas que não fazem bem pra saúde. O vegano lá, que muitas vezes tá cuidando da saúde dele, é super julgado, né? Exatamente, mas é exatamente isso. Então, é muito legal você estar com esse objetivo, né? De levar o veganismo para outros espaços e ajudar essa galera que a gente não tem um apoio mesmo. Eu, quando fiz a minha transição, eu não tinha ninguém em volta de mim que era vegana. Eu tinha uma amiga, na verdade, que era vegana. E aí eu só me juntei a ela pra gente sofrer o preconceito junto, entendeu? Foi só isso. Porque não mudou nada no nosso ciclo de amigos, sabe? As mesmas piadinhas, come comida de passarinho, isso e aquilo. Aí, assim, é chato, né? Então a gente precisa realmente muito desse apoio. E Camila, fala um pouquinho aí da sua jornada também pra gente. Falei a besta. Bom, eu sou médica há 5 anos já. Trabalho com nutrologia há 3. E desde 2017 que eu comecei um pouquinho essa transição. Hoje sou praticamente vegana, né? Não gosto tanto de rotular assim, mas já tive uma época de fato vegana. E eu comecei, na verdade, eu sempre tive alguns momentos em que eu parava de comer carne, desde novinha, por questões religiosas. E eu sempre notava que eu me sentia bem, assim, em relação à disposição, a tudo. E aí, quando foi em 2017, eu falei, deixa eu emendar um período maior, deixa eu ver como funciona. E achei que seria super difícil e tal. Mas, assim, foi um impacto tão grande na minha saúde, na disposição, concentração em tudo, que eu só parei de uma vez. E eu também não tinha ninguém que eu conhecia no meu ciclo de amigos, na minha família. Fui muito questionada pela minha família. Eu tenho um histórico de transtorno alimentar também, então a minha família entendeu que era só mais uma forma de restrição ali. E aí era o tempo todo uma preocupação que nunca antes tinham tido com a saúde, assim. E é exatamente isso. Cada vez mais eu fui experimentando e melhorando a variedade que eu tinha, mas todo mundo questionando nesse lugar de saúde. Então foi difícil, mas acho que também virou um desafio, assim, de mostrar que é possível, até porque a minha relação com a comida melhorou demais, porque eu comecei a enxergar propósito, assim. Começou por um motivo de deixa eu ver como eu fico, mas aí eu fui procurando, fui galgando ali espaço de deixa eu encontrar alguém que também está nessa linha, e aí fui vendo todos os outros propósitos, todos os outros benefícios, e aí cada vez foi fortalecendo mais essa vontade mesmo, assim. E aí estudava muito por conta, percebi que eu era apaixonada também por essa parte de nutrologia, nutrição, que a gente não tem nada na faculdade, assim, nada. A nutrologia nem aparece, a parte de deficiências nutricionais realmente na faculdade de medicina é muito pouco, então eu fui estudando. A base de tudo, né, gente? Exato. É bizarro, né? É muito um cursinho ou outro que você vai vendo, assim, e foi o que eu fui fazendo, tanto na época da faculdade ainda, então, um curso de capacitação em nutrição, eu ia lá e fazia, ia realmente procurando tudo que era possível, e aí me formei bem ali na pandemia, né, na época eu trabalhava como emergencista, eu tenho especialização também, e aí quase burnoutei nessa época de pandemia, voltei para casa e aí eu decidi que, o que faz sentido para mim, aí fui para nutrologia. E hoje também encontrei esse propósito de deixa eu nichar aqui, porque é uma área que é mais difícil ainda. Essa relação, né, de questionamento, de como é que você vai pregar um tipo de restrição para os seus pacientes, como é que de repente você está avaliando direito, é difícil encontrar profissionais nutricionistas para acompanhar junto ali, eu não conheço hoje, né, no meu ciclo de trabalho não tem nenhum nutrólogo que seja vegetariano ou vegano também. Então é muito difícil, e aí parece que eu estou sempre tentando me provar, mas ao mesmo tempo acho que a gente vai encontrando propósito no caminho e vai encontrando pessoas. E tem o sentido, igual a Bia falou também, que cada vez tem mais espaço, né? Então a gente vai, assim, de ver que tem uma liga numa faculdade que também chama para dar uma aula. Você fala, na minha época não tinha nada, então que bom, deixa eu aproveitar esse espaço. E a gente vai divulgando por onde dá, assim, né?
Ai, maravilha. E é engraçado isso que você falou, porque eu também tive transtorno alimentar, né? Eu tive compulsão alimentar e bulimia. E na época que eu tava fazendo a minha transição, eu mesma tava com muito medo, porque todos esses transtornos eu gerei por causa de restrição alimentar. Então, assim, na minha cabeça de leiga, era isso. Me tornar vegetariana e vegana era mais uma restrição. Né? Só que assim, eu tava com aquele propósito, eu falei, vou tentar, mas eu vou tentar muito aos poucos. E aí, beleza, vegetariana fluiu. Só que quando eu fui pra vegana, eu falei, caraca, eu vou ter que tirar muita coisa da minha alimentação. Será que isso vai dar certo? Será que vai dar gatilho? E aí eu pedi pra minha nutricionista da época, ela fazer uma dieta vegetariana e vegana. Que eu ia tentar a vegana, mas se eu... Né? A gente até comentou isso no nosso podcast, né? Pra quem não sabe, gente, a Bia também tem um podcast, tá? O Viva Veg, que ela entrevista pessoas maravilhosas, tem muito conteúdo legal lá, vale a pena conferir. E na época eu comecei fazendo essa dieta vegana, né? Mas com muito medo. E aí, se eu sentisse vontade, eu ia pra vegetariana. Eu nunca fiz a vegetariana, sabe? E assim, é bizarro como a gente ter esse propósito realmente ajuda muito a melhorar a nossa relação com a comida. Sabe? Você também entrevistou a Elo Beraldo, né? Que ela tem um grande histórico de transtorno alimentar e que ela fala que o veganismo salvou ela desse transtorno. Nossa, né? esse episódio, assim, chega a ser emocionante, assim. Toda a história dela é extremamente delicada. Sim. Muito. Ela também teve esse medo, só que uma coisa que... Até um disclaimer aqui, um alerta, assim. Ela falou que ela tinha muito hate, assim, nas redes sociais, sabe? Porque ela começou a documentar, né? Todo esse processo dela. E ela falou assim... isso porque ela tava com uma equipe toda por trás dela, né? Mas se fosse uma pessoa que tava ainda fragilizada, ela falou assim, cara, que esses comentários desses haters, eles me faziam ficar ainda mais forte pra mostrar que, na verdade, eu estava mais forte sendo vegana do que antes, né? Sim. E só que assim, gente, a gente nunca sabe como um comentário vai bater no outro, né? E hoje a gente tem muito isso. Então, a gente tava falando disso ali no off, nos bastidores, né? Dos haters. E assim, cada um sabe... Eu bloqueio tudo, tá, gente? Mas bloqueio sem dó. Mas a gente nunca sabe como vai bater no outro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Pra gente, os comentários dos veganos viram conteúdo. Conteúdo, a gente faz conteúdo com isso, mas realmente... No começo, quando a gente sentia, assim, a gente levava algum comentário, realmente, às vezes... Era chato, né? Eu já tinha trabalhado com internet antes, né? Então eu vim um pouco calejada disso. O Vitor tava sentindo um pouquinho mais, né? E não só na internet, até que você comentou, as piadinhas. Exato, exatamente. E às vezes você fica até, assim, meu marido não é nem vegetariano, nem vegano, e ninguém da família dele também, então às vezes até tem vai ter um evento familiar e você já vai com aquele... Putz, não tô afim, que eu sei que vai ser a piadinha pronta, vão perguntar disso, vão perguntar daquilo. Ou, às vezes, um resfriado que você pega é justificativa pra todo mundo questionar. Aí, vegana. Exato. Assim, né? E aí é chato, exatamente isso. Cansa, né? É cansativo ter que o tempo todo, de alguma maneira, ter que se justificar. A gente já tem até o discurso pronto, né? Pra responder todas as perguntas. Exatamente. Eu acho que eu não lembro se eu contei no nosso episódio também de um churrasco que eu fui, faz muitos anos isso. E o ex-namorado de uma colega minha fez um pimentão assado pra mim, todo empolgado, empenhado. Fiquei super feliz. Aí um cara lá que eu tava conversando lá no meio da roda, 20 minutinhos de conversa, fumando, bebendo, bem aquele meme, fumando, bebendo, sedentário. Ele, por que você é vegetariana? Aí eu falei assim, sim, sou vegetariana. Ele, mas você sabe que não é saudável, né? Ai, gente. Falei, você que é, né? Falei. Você falou? Falei. Gente, maravilhosa. Assim, eu não costumo responder, pelo desgaste mesmo. Gente, na rede social eu bloqueei. Se tivesse um botão de bloquear a pessoa pessoalmente, assim, no ao vivo, eu bloqueava. É que não tem. Esse, entendeu? É que não tem. Mas se tivesse, era o meu sonho. Nossa, não. E eu não respondo. Só que desse dia eu fiquei tão, sabe, estarrecida. Acho que essa é a palavra. Eu fiquei assim, a pessoa me fumando, bebendo.
sedentário, acima do peso. Comendo carne pra cacete no churrasco, né? Entendeu? Cheio de gordura saudável. Ai, mas você sabe que não é saudável. Ele fez Ai, com que ódio. lamento. Ele fez com lamento. Eu falei assim, é você que é, né? Gente, eu não estou. Eu não estou. Muitos E ele anos. rebateu? Não, é que aí Aí ele se calou, no né? momento, quando eu falei isso, eu falei junto, todo mundo fez assim, ela é nutricionista. Só que, gente, nem porque eu sou nutricionista, mas é porque assim, olha pra você. Qualquer leigo consegue Você entender, entendeu? né? Bizarro. Mas, gente, explica pra gente, porque assim, é até uma dúvida minha, como eu tava falando pra vocês em off, né? Qual o papel do nutricionista e qual o papel do nutrólogo? Porque, assim, muita gente não consegue separar se o nutrólogo passa dieta, não passa, às vezes acha que é a mesma coisa, então explica aí pra gente. Gente, é uma diferença gigantesca, assim. Por mais que não pareça, é gigantesco. O que acontece? O nutricionista tem algumas limitações que o nutrólogo não tem e o nutrólogo tem algumas limitações que o nutricionista não tem. Por exemplo, passar dieta é única e exclusivamente atribuição do nutricionista. Nenhum Mas tem muito nutrólogo que passa, exatamente, né? mas isso é super antiético. Então, se você passa com algum médico que passa de... Qualquer um... Eu já vi ortopedista passando dieta. Mentira. Já. Ai, gente. Já. Porque era ortopedista com especialização em medicina do esporte? Medicina do esporte, e aí ele passou dieta. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui, que eu tava ouvindo o podcast da Lela Brandão, e ela tem algum problema de muita dor, que eu esqueci o nome, mas ela sente muita Fibromialgia. dor. Eu acho que é fibromialgia, isso. E aí ela foi num médico, que aí ele começou a avaliar ela, percentual de gordura e peso, não sei o que, e ela tava achando estranho, mas assim, falou, ok, tá fazendo um check-up, né? E aí, na consulta, o médico tava perguntando muito pra ela, assim, você se sente incomodada com o seu corpo, isso e aquilo? E ela falou, não, assim, tô tranquila, eu vim aqui pra cuidar da minha dor. No final, o médico não passou um remédio de emagrecimento pra ela? Pois então. Forçado. Mas isso Gente, aconteceu que comigo violência já. isso. Isso já Sabe? aconteceu comigo. Já. Não chegou a me passar o remédio, mas eu fui... O que estava acontecendo? Eu tinha passado por um período bem depressivo, porque eu tinha perdido meu irmão em 2021. E aí, eu tive que tomar remédio e tal, foi bem barra mesmo, e eu não conseguia comer. Então, tipo assim... B12, ferro inexistentes, né? E aí, pode até deixar essa parte, viu? E aí, o que começou a acontecer? Meu cabelo começou a cair muito, minha unha tava fraca. E, pô, eu sou nutricionista, eu sei o que esses sintomas querem dizer. E, pra quem não sabe, a B12, ela tem vários sintomas. Geralmente, começa ali nos lapsos de memória, você começa a ficar meio desatento, esquece bastante. Só que num nível mais hard, assim, você tem formigamento nas extremidades, por exemplo. Que afeta o sistema nervoso, Exatamente. né? Aí você tá num nível hard. Quando eu comecei a ter esses formigamentos, eu falei, gente, realmente tô ruim. Tô ruim. E aí eu fui ao médico mesmo, só pedi o check-up, porque aí depois a manipulação do seu precisava, certamente estava e precisava mesmo manipular alguma coisa, eu mesma me prescrevia. Só precisava ali dos exames, porque nutricionista, inclusive das diferenças, nutricionista pode pedir exames laboratoriais de sangue, de imagem não, mas de sangue pode. Só que os convênios, eles se apoiam em uma cláusula lá, que eu não lembro exatamente qual que é, e aí eles não cobrem o pedido por Isso já nutricionista. aconteceu comigo. Eu tive que pedir pra médica refazer o pedido da nutricionista pra poder cobrir. Isso é uma coisa que a gente tá ali, o CRN tá galgando, assim, esse espaço, porque a gente pode, é imprescindível, inclusive, porque muita gente acha que 34 mil assuntos na mesma coisa, mas tudo bem. Vamos lá, eu gosto assim. Inspiração um parênteses. Exatamente. É o maior parênteses da história. Aquele parênteses. A Bia vai colocando parênteses entre parênteses. Parênteses, colchete, chaves. Daqui a pouco é o livro inteiro, só um parênteses. Bom que dá bastante corte agora na hora de fazer. Nome do livro, Vitor, vai. Nome do livro, parênteses da Natália. Nutricionista pode pedir exame de sangue, mas tem essa limitação aí do convênio. Inclusive, é imprescindível pra gente, porque muita gente não sabe, e isso acontece muito, inclusive com médicos também, de achar que a alimentação vai curar a deficiência. Não. Se você tem uma deficiência instalada, independente de você comer carne ou não comer carne, essa deficiência é curada, é resolvida com suplementação ou medicação, ponto.
tá? Não é com alimentação, porque a gente às vezes vai no médico e aí o que acontece? Ah, tá com deficiência de ferro, tá com anemia. Aí volta a comer carne. Sim, nossa, isso acontece muito. E não é verdade. Eu sei de cabeça, porque eu tenho um vídeo sobre isso, muito antigo. Um dos cortes mais ricos em ferro de carne é o fígado, né? Que já não tem uma adesão maravilhosa. Se a gente fosse usar como suplementação, como para curar essa anemia, a gente precisaria de mais ou menos 1 quilo de fígado a mais do que já se come no dia. Você entende? Fora que não, é ruim e é insustentável. Não, aí no final do tratamento, você tá com 40 quilos a mais, gordura no fígado. Mas tá com ferro lá em cima. Ferro lá em cima, entendeu? Isso que a gente não tá pensando ali em absorção, em nada, só no número cru, entende? Então, assim, é muito complicado. E aí eu fui nesse médico, eu falei, olha, eu tô com o cabelo caindo, minha unha tá muito fraca, tô com lapso de memória e tô com formigamento nas extremidades. Eu preciso ver como tá minha B12, meu ferro e tal. Aí ele falou, mas isso nem nada a ver. Nada a ver, não. Um leigo sabe que seu cabelo tá caindo, grandes chances, né? Tipo assim, sabe? Todos os sintomas. Sabe? Aí eu já fiz assim, ó. Eu falei, então tá bom, mas tem como pedir? Sabe? Aí ele falou assim, não, vou pedir aqui e tal. Eu falei, então beleza. Aí ele falou assim, aí não perguntou nada de mim nem nada, falou assim, mas você tá feliz com o seu corpo? Você quer emagrecer? Gente, eu tava isso aqui porque eu não tava comendo. Meu Deus. Eu tava num processo de luto enorme. Entende? Então, tipo, ele não quis saber nada. Nada, sabe por quê? Nada. E aí, ele falou, você quer emagrecer? Você tá feliz com o seu corpo? Tal. Eu falei assim, tô feliz. Eu fiquei tão atônita que eu não tinha o que responder. Você não tava esperando essa pergunta. Exato. E aí, ele falou assim, então perfeito. Eu vou mandar o pedido de exame no seu e-mail junto com uma dieta. Caraca. Tipo, ignorou completamente tudo que você falou. Completamente. Não, e passou dieta que nem pode. Eu nem falei sobre mim. Ele não sabia se eu tinha emagrecido, porque eu emagreci 10 quilos em 2 meses. Ele não tinha perguntado se eu tava tomando uma medicação, e eu tava, né, que tirava meu apetite. Ele não perguntou o que eu comia, ele não perguntou qual era o meu nível de atividade física, como era a minha rotina, nada. Gente, bizarro. Ainda que ele tivesse perguntado, mandar a dieta já é nada a ver. Tipo, tá errado, é antiético, é ilegal, né? Porque é exercício ilegal da profissão. É lei, né? Vamos caçar o CRM desse cara. É CRM que fala, né? Meu filho, mas ele era velhinho. Acho que ele já deve ter até aposentou, pra não falar que foi. E aí tem isso. Então, assim, tem essas... Aí saímos do parênteses, voltando pra questão da nutrição, nutrologia. Então, a diferença são essas limitações. Então, por exemplo, o médico nutrólogo, ele vai lidar bastante com deficiências e com suplementações e com suplementações. Por quê? Porque o nutricionista, ele tem um teto. Porque existem, como que eu posso dizer, limitações de dosagens de nutrientes. A gente tem as recomendações e a gente tem uma dose que chama dose tóxica, vamos supor assim. Não é que é tóxica, tá? Não, sim, eu entendi. Você entendeu? Aí tem uma dose que pode gerar uma toxicidade, por exemplo. E aí já é considerado medicação. Então, por exemplo, B12 não tem essa limitação. Então, B12 Nutri pode passar a quantidade ideal para aquele paciente. Mas o ferro tem, que é 40 microgramas. 40 microgramas, gente, não é nada. Se você está com deficiência, não é nada. Então, eu preciso orientar ele a passar com o médico, idealmente nutrólogo, que vai saber prescrever o ferro ideal para aquele paciente. Se é endovenoso, por exemplo, que Nutri não pode passar. Se é uma quantidade maior de 40, geralmente 120 para cima, né? Então, percebe como o teto é muito baixinho? Eu só posso prescrever 40. Acho que nem cobre uma anemia isso, né? Então, só entra como suplemento mesmo, mas para tratamento não funciona. Normalmente a maioria das dosagens que
vocês podem não entra para tratamento. Não entra. Por exemplo, vitamina D, que é até uma das maiorzinhas, assim, é 4.000 UI, que a gente pode passar. Se eu não lembro agora se é 4.000 ou 2.000. Mas também é baixa. Se tem alguma deficiência de vitamina D, que é super comum hoje em dia, você vai precisar aí de 50 mil na semana. Imagina que a gente não dá para passar isso. Então, tem essas limitações. Ao passo que o nutrólogo, primeiro ponto, não pode passar dieta, mas a gente vê muito, muito acontecer, até nas formações mesmo de nutrologia. A gente aprende, né, a passar dieta em teoria ali, mas não é ato médico, não deveria ser, ainda mais quando não é especialista, né? Então, ortopedista ou pior ainda. Gente. Assim, o esperado do nutrólogo é que a gente saiba diagnosticar deficiências nutricionais, né? Então, a gente pode dar o diagnóstico. Então, por exemplo, isso de fato é uma deficiência. Então, em teoria, o Nutri pode olhar ali e falar, você precisa de um médico. Mas a chance de achar um médico que saiba suplementar, de fato, também é um pouquinho complicada. Então... Até porque você falou que vocês não veem isso na faculdade, exato, né? a gente não vê assim. a gente tá chocada com Tô muito chocada. Aí vem o ortopedista querendo passar dieta, gente. Pelo amor de Deus. A gente, na faculdade, as deficiências nutricionais que a gente vai ver são só as da infância. E aí, depois, é assim, né? A criança cresceu e aí pronto, nunca mais vai ter nada e a gente não segue estudando como é que vai funcionar. Então, não só as deficiências, mas qualquer distúrbio metabólico, então diabetes, distúrbios hormonais também, a gente trabalha muito com reposição hormonal ou tratamento de qualquer questão hormonal. E hoje em dia o que a gente mais faz realmente está relacionado a emagrecimento, esse tipo de coisa, mas sempre deveria ser sempre partindo de um diagnóstico de obesidade também. E uma coisa que eu prezo muito na minha conduta, apesar de não ter sido doutrinada assim nos cursos que eu passei, é que o ideal é trabalhar junto, né? Porque cada um faz a sua parte. Nisso, um complementa o outro, né? Exato. E assim, eu acho que eu gosto que meu paciente tenha autonomia em todos os sentidos. Então é algo que eu explico para ele, assim, você precisa de um Nutri porque eu não posso te passar dieta. Posso te dar orientações, mas não cabe a mim. Não posso te ensinar a pesar alimento. Não posso falar quais são os melhores alimentos. Não posso, que acontece muito também, não sei se já passou por isso. O médico faz até manda para o nutricionista, mas faz um relatório assim, a dieta precisa ser assim, 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 assim. Não é minha função. Minha função é falar, identifiquei nesse paciente uma deficiência de tal coisa, alguma questão de absorção, e aí o nutricionista vai tomar a conduta dele. Da mesma maneira que, por exemplo, sabia me mandar um paciente, vai falar, vi esses exames aqui, acho que é uma deficiência de tal coisa, ou gostaria de repor tal coisa, mas ela não vai me falar, passa tanto, tanto, tanto. Não é para um invadir o espaço do outro, pelo contrário, é para trabalhar junto, realmente multidisciplinar, que é o que funciona muito bem, né? Funciona. Quando cada um fica ali no seu espaço. E a Bia comentou dos exames, da prescrição, acho que é algo que também faz parte da nossa conduta como médico, assim, tem toda a regulamentação do CRN para que eles passem, é legalizado já para que eles façam os pedidos e seja aceito pelos convênios. A prescrição. E a prescrição dos pedidos, as solicitações dos exames, né? E aí os convênios não cobrem, os pacientes vêm e pedem para a gente refazer essas guias. O que eu sempre faço, eu sempre coloco um relatório, faço solicitação para o convênio e anexo a prescrição do nutricionista com a cláusulazinha lá que tem do CRN. Porque é legalizado, os convênios são obrigados a aceitar. E se eles não aceitam, é nossa função que a gente também reforce isso e fale para o paciente, tem que brigar sobre isso para que cada um tenha seu espaço. Funciona muito bem quando cada um fica ali no seu quadradinho, né? E vai trabalhando junto. Exato. E um exemplo super claro disso, desse conjunto e de como não se comunicam, agora o que está super em alta são o uso das canetinhas, né, de emagrecimento. Ozempic, Mounjaro, qualquer Muito. Um exemplo bem prático, assim, para entender a diferença, do nutricionista e do nutrólogo e onde eles se conversam é que eu, como nutricionista, não posso passar, ainda que tenha indicação, a canetinha. Só que a Camila, a médica, né, ela não vai poder prescrever a dieta,
mas ela vai poder prescrever a canetinha. Tá? Só que sem a canetinha, com a canetinha e sem dieta, não vai funcionar. Esse paciente vai ganhar o peso todo de novo. Só que às vezes, só com a dieta, a gente não vai ter um efeito excelente. Quando há indicação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não daqui é a pouco tá todo mundo procurando exatamente. Ozempic. Quando há indicação. A Bia falou que só a dieta não funciona. Quando há indicação, quando é um paciente que tem uma obesidade, um grau de obesidade muito alto, quando tem distúrbios metabólicos, então quando tá de fato com alguma resistência insulínica ou de fato, né, algum distúrbio que justifique o uso da medicação, né? Porque o Ozempic é para diabetes, né? Ele e tem esse, como chama? Off-label, né? Quando tem... uso off-label. O Ozempic já é um label para obesidade também. Ele já é regulamentado para a Anvisa para isso, mas aí tem os critérios de indicação de obesidade, precisa ter toda uma avaliação, mas são medicações todas que surgiram para distúrbio metabólico, para diabetes, e que foi observado que funcionam para obesidade, para alguns tipos de obesidade também. Mas é o que a Bia falou, assim, 97% dos casos, a gente vai precisar que tudo seja feito junto. Então, não adianta. É aquele paciente que começou, emagreceu super bem, aí tirou a medicação, engordou de volta, aí vai para o nutricionista, porque o nutrólogo não soube tratar, quando poderia funcionar tudo junto. E não só, acho que outra profissão que a gente vê muito nutrólogo querendo fazer todos os papéis é o educador físico também, né? A gente tem noção de treino, a gente tem formação de fisiologia do exercício, mas para orientar o básico e principalmente para contraindicar, para laudar que aquele paciente não pode fazer determinado tipo de exercício por alguma lesão ou por algum distúrbio, enfim, mas não para passar treino. E aí o nutrólogo quer passar a dieta, passar o treino, passar a medicação, quer passar tudo. Sendo que isso é muito melhor para o paciente e para todo mundo, porque todo mundo respeita seu espaço, trabalhar junto, né? Sim. Assim, cada um teve uma formação muito melhor na sua área. Então, deveria ser multidisciplinar, assim. E eu acho que o principal ponto é conscientizar os pacientes disso, para que eles identifiquem os profissionais que estão realmente ultrapassando espaços aí, né? E é difícil, muita gente não sabe mesmo. Inclusive, eu já vi o contrário, de educador físico querendo passar dieta também, tá, gente? Mas pelo amor de Deus. Um querendo invadir o espaço do outro. Isso é muito bizarro. E aí você pensa, né? Se nem o médico tem uma formação adequada sobre suplementações, por exemplo, que dirá alguém que não teve uma pincelada disso, né? E não à toa, você ficou super chocada. É que a gente fica na nossa bolha, a gente não faz ideia, né? Você ficou super chocada com essa questão de não saber como manejar uma deficiência, por exemplo, uma suplementação efetiva na medicina, mas não à toa a gente vê um monte de médico prescrevendo um monte de ativos que mal tem evidência científica. Isso também é não ter suplementação na faculdade. Não é só você não saber suplementar a quantidade ideal para aquele paciente ter algum tipo de deficiência ou algum tipo de risco ali, né? Mas é também esse monte de prescrição indiscriminada de um monte de ativo. Tem que você pega aquela lista de manipulado. Isso é não ter aprendido na faculdade. Isso é não ter aprendido o básico sobre leitura de artigo, por exemplo. Porque artigo a gente tem de tudo. De absolutamente tudo, gente. Só que é um artigo bom, é um artigo que a gente consegue aplicar na prática clínica. Porque se é um artigo feito em rato, a gente não consegue aplicar na prática clínica, tá muito básico ainda. Então, pegam esses 1000 ativos, que mais parecem nomes de posições de yoga, né? É o ashwagandha do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Aí a lista de manipulados gigantesca, não tem uma comprovação. Óbvio, tem ali um placebo do paciente, algum ativo ali que ele bota no meio tem, de fato, alguma evidência, porque de 21 vai funcionar. Pelo menos um, né? Um tem alguma evidência. Um ele ouviu falar ali, nem que seja uma creatina que ele botou ali no meio. Tem um exemplo super recente disso. Peguei um paciente com uma lista enorme de manipulados vegetariano, né? Porque aí foi no médico holístico, integrativo do caramba 4. E aí chegou lá com a listinha, ele falou assim: Nutri, ele me passou essa lista, mas com muito claro, com o cartãozinho o quê? Pregado da farmácia de manipulação da indicação dele. Ah, eu já recebi muito isso. Óbvio, né? E aí
Beleza. Ele falou assim, Nutri, mas ficou meio caro. Faz sentido? Primeiro, Nossa, não, que paciente né? Óbvio. sensato. Exato. Não, graças a Deus, os meus são muito bem educados. Nossa, meus pacientes são muito bem... Eles não fazem nada sem me contar antes. Ai, que bom. Nada. E aí... Porque eu tenho uma relação muito próxima com os meus pacientes, né? E eu explico muito. Então, por exemplo, tem uma paciente... Ai, olha lá, já ia... Parênteses. Não, deixa eu terminar essa. E aí, ele veio com essa lista pra mim. Ele falou, faz sentido? Eu falei assim, olha... Mais da 90% não. E o que faz não tem essa aplicabilidade que ele tá querendo aqui. Porque, por exemplo, ele passou um pré-treino manipulado. E aí, nesse pré-treino, tinha beta-alanina. Beta-alanina funciona igual creatina. Tem que ser por saturação. Então, você tem que tomar todos os dias. Não sabia. Tem que tomar todos os dias. Então, se tá num pré-treino, ele não treina todos os dias, tá, pra que aquela beta-alanina ali? Então, a gente está falando desde micronutrientes até alguns ativos mais ergogênicos assim. Posso chamar de ergogênico, mesmo não sendo hormônio, né? Sim. Explica ergogênico. Isso é minha. É tipo um ativo para te ajudar, dar um estímulo. Para um estímulo metabólico. Exato. Que vai dar algum tipo de estímulo. A gente aplica de fato para questões hormonais, por exemplo, ergogênico. Como é que fala? Recursos ergogênicos. Geralmente a gente fala que é hormônio, que foi uma coisa que a gente implantou ali para dar um up. Entendi, tá? entendi. E, tipo assim, a beta-alanina, nesse caso, vai dar uma vasodilação. O formigamento, que todo mundo percebe. Aí esse paciente tá tomando lá aquele monte de coisa, aí deu uma formiga. Nossa, tá funcionando, tá ótimo. Eu sou super assim, gente. Quando eu tomo meu pré-treino, começa a formigar. Vamos lá. Vamos lá, que agora eu vou mandar um treinão. Você entendeu? Mas quando tá na indústria, você até entende o lado comercial da coisa. Então, porque tem essa parestesia, né? Que é esse formigamento. Só que quando você toma da maneira correta, que é por saturação, chega um momento que você não sente mais. Até porque você tem que tomar fracionado no dia. Porque geralmente vai ter 2 gramas ali no potinho. No scoop, aliás, você vai tomar. Geralmente 2 gramas. Para se ter algum efeito, geralmente é 6, 5, sabe? O triplo. Gente, fui muito enganada. Muito enganada. Só que aí é mais caro. Se você for pegar um pré-treino só com cafeína e um pré-treino com beta-alanina, sabor, não sei o que, e taurina, e não, vai ser muito mais caro, entendeu? Mas tem o saborzinho que tá tudo bem, Nath. Só que quando é a parte comercial... Quando é a parte comercial, você até entende. Agora, um médico... Esse é o ponto. Que era pra ter a informação certa, né? Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando a gente tá falando sobre a indústria, porque a indústria vai fazer esses ativos ashwagandísticos e yoginis, né? Ele vai fazer porque vende. Quantos médicos não estão passando? Coenzima Q10, qual que é aquela outra? eu tomo esse negócio aí, passado por médico, tá? Então, tá vendo? Não tem evidência. NADH. Você abre o YouTube da vida, tem um vídeo de 15 minutos pra todo tipo de ativo que tá na modinha. E aí, como é que a gente leigo seleciona o que tá certo? E normalmente, assim, o que eu vejo, assim, é um cara que ele é o cara do negócio, e aí do lado dele tem uma pessoa que é da farmácia XYZ. E aí ele fala assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, se você quer fazer isso aqui, nossa, você toma 30 miligramas disso aqui, muda. Nossa, isso aqui você vai voar. Pô, daqui a pouco tu vai estar no Arnold Classic, competindo no bodybuilding, entendeu? Aí você fala assim, não, peraí. É sempre uma promessa milagrosa Exato. E aí que é foda, entendeu? Porque aí a pessoa... Sabe aquela máxima de... mas toda hora algum profissional tá falando alguma coisa. Gente, assim, naturalmente, isso na saúde já vai acontecer. Porque a gente tá sempre estudando, tá sempre... E que bom que isso acontece. Que bom que a gente tá... Porque se isso não acontecesse, a gente tava comendo maçã com 3 castanhas até hoje. Ai, gente, eu passei por essa fase. Que triste. Todo mundo passou, Meu mundo que Deus, já era fez o meu lanche da tarde, pelo amor de Deus. Eu que não aceito tripulação. Era o meu lanche da tarde, isso. Era a o quê? nutricionista não que passava há isso. uns 15 anos atrás, eu pôr 15, vai. Uns 15, vai. Não, pra mim foi um pouco mais recente. Nossa, Jesus. Eu acho. É um pouquinho mais recente. Era lanche da manhã. Maçã com iogurte ou maçã com 3 castanhas. Primeiro que não é compatível nutricionalmente, mas vamos lá. Depois, um café da manhã, peitinho de peru.
Peitinho de E eu peru. comi muito peito de peru. Peitinho de peru ali com pãozinho integral. Polenguinho. Polenguinho. Gente, era tudo isso que eu comia. Era assim. Sempre Não, de e 3 em detalhe. 3 horas, Sempre de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Se eu sentisse fome antes, eu ficava me segurando, que não bateu 3 horas ainda, não bateu 3 horas ainda. E isso dava mais fome, porque você ficava ansiosa. Exatamente. Chegar às E, 3 gente, uma maçã com 3 castanhas não matava Não fome. mata. Não, gente, se me passarem hoje, se eu não fosse nutricionista e me passassem hoje uma maçã com 3, eu tacava a maçã na cabeça de quem me vai falar isso. E eu nem sou violenta, hein? Então, assim, se essas atualizações não existissem, cara, a gente ainda estaria fazendo muita coisa nada a ver, entende? Então, que bom que essas atualizações acontecem. E que bom que tá todo tempo todo mundo falando alguma coisa diferente, né? Só que a questão é, isso acaba tendo uma conotação ruim por conta dessa extrapolação de ativos, de mecanismos, de, enfim, de às vezes até hormonais por parte de médico, por parte de nutricionista também. Tem muito nutricionista falando de hormônio, que também é uma limitação, essa é uma diferença. Gente, nutricionista não pode passar hormônio de jeito nenhum. Não temos capacidade técnica para isso. Sabemos muito sobre a fisiologia hormonal, mas como ativo ergogênico, nunca. Nossa, pelo amor de Deus, isso dá até arrepio. E aí, por que tem uma conotação ruim todas as atualizações que a gente tem na saúde? Porque tem um monte de gente, seja, enfim, profissionais da saúde de forma geral, aqui nem vou classificar só médico e nutricionista, porque de vários âmbitos a gente vê isso, extrapolando evidência não, né? Extrapolando hipótese científica, extrapolando resultado científico, que é aquilo que você falou. Pega um ativo e, nossa, porque se você tomar isso, você vai virar o bodybuilder, não sei o que lá. Não, gente. Primeiro que teve promessa milagrosa, Isso eu já aprendi. Se dá promessa milagrosa, eu já falo, não é. Tem algo errado não aí. Disse ela tomando betalanina 3 vezes na semana, coenzima Q10. Mas deixa eu falar, que o meu pré-treino, gente, eu acordo 4 horas da manhã pra treinar. Eu preciso de um negocinho a mais. Precisa de cafeína. De cafeína, é verdade. Xicrinha de café. Tenho, depois eu tenho. Mas vocês não acham que a taurina, ela dá um negócio na concentração? Porque eu me sinto muito mais concentrada no treino, eu tomei placebo. Então, a taurina, ela é um aminoácido. Ponto. Ela é um aminoácido, a gente consome e produz. Ponto. E ela é um dos mais abundantes no nosso corpo. Então, depois da glutamina, assim, que é outra coisa que muita gente toma. Glutamina, eu não acredito. Ela é um dos mais. Então é isso. É tipo a glutamina. Ela é um dos aminoácidos mais abundantes. Mas assim, existe também um valor no placebo. Se não fizer mal. Não, agora o placebo não vai mais adiantar, porque eu já sei que é uma farsa. O grande problema é prescrever coisas que fazem mal ali, ou você tá gastando rios de dinheiro com suplementos que não fazem sentido. Então, no fim, faz mal. Se não faz mal pro seu corpo, vai fazer mal pro seu bolso. Isso Não, assim, o placebo, ele tem seu valor quando? Ai, não sei, discordo daí já desse do placebo. Porque eu sou não tem valor. Porque, gente, isso pra mim é uma urgência, assim, enquanto profissional da saúde, alertar sobre essas coisas, sabe? Porque, cara, é muito. Dentro da minha casa, a sua mãe, sabe? É o dia inteiro mandando mensagem. O que você acha desse aqui? Você viu esse artigo? Porque é o dia inteiro recebendo informação e ainda não sabe filtrar. E aí a gente tá vindo de uma leva de adolescentes extremamente influenciáveis. Porque, gente, o problema é que o paciente que ele te procura, ele nunca tá bom. Tipo assim, nossa, eu vim aqui porque eu tô ótimo. Exatamente. Não. Ele sempre vem com alguma dor. Seja ela obesidade, seja ela indisposição, seja ela sono ruim, seja ela constipação. Então, ele vem fragilizado, tá? Então, ele vai estar muito sensível a qualquer placebo. E aí, ele cai na mão de um cara que o placebo dele é R$20 mil. Então, pra mim é uma urgência falar sobre isso. Sim, eu entendi o que você falou. Não tô... Tipo, o placebo, ele tem seu lugar. Tanto que a gente faz estudo com placebo. Sim. Né? Ele tem o seu lugar na ciência, inclusive. Mas eu acho que todo mundo perdeu meio que a mão. Sabe? Não há demérito nenhum um profissional falar assim, cara, isso que você tá me perguntando eu não sei.
Mas eu vou estudar e eu vou te provar. Nossa, isso falta eu vou- muito. Ter essa humildade. Atualizar também, não quem vê também. Acho que recentemente teve uma polêmica de um desses suplementos, resveratrol. Tá super famoso também, anti-inflamatório, antioxidante. E eu prescrevia porque tinham ótimos estudos. E aí estourou uma polêmica nos Estados Unidos de o cientista que começou com esses estudos, na verdade, ganhou muita grana por trás da indústria farmacêutica. E aí, completamente enviesado. Não dá mais para eu pegar aquele estudo e justificar alguma coisa. Deixa, eu sentei com os meus pacientes e expliquei. A gente ainda não tem nenhum estudo que fale que faça mal em algum sentido, mas não existem mais aquelas evidências de 3 meses atrás, quando eu passei para você. Assim, isso não me faz menos profissional, menos... Pelo contrário. Isso só te mostra que você está atualizada, gente. Exatamente. E aí, assim, por enquanto, fica a seu critério. Você está dando autonomia para que aquela pessoa faça parte também da suplementação, do tratamento dela. E escute alguma reportagem na televisão e saiba interpretar aquilo, né? Mas é raro. E essa semana mesmo aconteceu uma mesma situação com uma paciente minha que tem lipedema. O lipedema, ele existe há muito tempo, só que ele está sendo estudado agora. O que é o lipedema? O lipedema, ele é um acúmulo de gordura, falando de forma bem leiga, assim, tá? Ele é um acúmulo de gordura anormal no corpo e de uma gordura que ela não é a gordura que a gente acumula na barriguinha. Gordura localizada, né, que a gente fala. Não é. Ela é uma gordura que ela se comporta completamente diferente do restante da gordura, entre aspas, normal do corpo. A gente considera um distúrbio metabólico já, porque gera inflamação. Tem uma série de... Causa dor, limita o paciente, limita tanto psicologicamente, porque muitos pacientes se sentem, porque geralmente é na perna ou nos braços, então se sente ali um pouco desconfortável, por exemplo, de usar short. Então essa é uma paciente que ela não tinha um grau alto de lipedema, mas tinha essas dores de eu não consigo usar short. Né? E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa. E ela tava tendo resultados super expressivos, muito legais, de ganho de massa magra, de perda de gordura e o lipedema lá. E é o que vai acontecer. E aí o que acontece? Ai, gente, chega, me irrita, me arrepia. Ai, porque a dieta é inflamatória. Começa. Ai, gente. Essa frase é clássica. Então, assim, os 3 primeiros meses de acompanhamento... Eu tô com ela há um tempinho. Os 3 primeiros meses de acompanhamento com ela foi tentando explicar que, calma, eu sei que você quer muito melhorar, mas não é a dieta inflamatória que vai melhorar isso, anti-inflamatória que vai melhorar isso. A gente não tem evidência de uma dieta anti-inflamatória especificamente para lipedema. Aí, beleza. Aí, cara, fomos... A dieta inflamatória, que é a normal, né? Com vegetais. A dieta inflamatória de verdade... Anti-inflamatória de verdade, né? Não... Porque aí vem isso, né, gente? A dieta em si, ela deveria, de fato, ser anti-inflamatória. Só que isso ficou banalizado. Porque aí a dieta inflamatória... tô errando toda hora. A dieta anti-inflamatória... Ela ela é extrapolada, ela é tirada desse lugar de que, de fato... lhe cabe, que é sei lá, geralmente vem com carne, né? Que é o frango com castanhas e saladas apenas, né? Que é aí com os 1000 ativos. O shot de cúrcuma de manhã. O shot de cúrcuma. Isso é tão distante de mim, graças a Deus, que nem lembrava do shot. É o shot, entendeu? Bota o shot na salada, minha filha, entendeu? Bota essa cúrcuma, esse sal, esse limão. Mas tudo em produto. Exatamente. Vocês têm noção que conseguiram transformar um copinho com água, limão, que é R$1, um tempero, que é R$2, e um negócio caríssimo. Uma cápsula, né? Uma cápsula. Ai, que ódio, né? É isso, é essa extrapolação. Por isso que é uma urgência, assim. Por isso que, entre aspas, eu não concordo com a coisa do placebo. Porque, gente, isso virou uma coisa gigantesca. E aí, o problema, de novo, não é o da indústria, o comercial. Porque tem público. Pronto. Se a gente quiser lutar contra essa coisa da parte comercial, a gente não vai conseguir. Agora, o problema é o médico, é o nutricionista, é o profissional da saúde que deveria estar preocupado com a saúde daquele paciente, passando um ativo que nem ele sabe, que ele não sabe ler artigo. Provavelmente ouviu falar e prescreve. Entendeu? É ortopedista. Você entendeu? Sem individualizar nada. Nada. Sem pensar no
Sim, a gente tem até reposição de vitaminas. A gente tem algumas vitaminas que têm níveis tóxicos, de fato. E assim, e aí a pessoa que prescreveu não faz ideia, a pessoa que vai atender quem tá tendo a reação também não faz ideia do que pode estar acontecendo ali. É desesperador, assim, o que tá Foi virando. você que teve um caso desse, de uma paciente que estava com toxicidade? Sim, na época que eu trabalhava com emergência, que tava com toxicidade de vitamina D. Tava tomando 50 mil por semana, que normalmente a gente deixa por 4 semanas ou 6 semanas, quando é uma deficiência grave. Então, quando já tem deficiência. E aí, o primeiro exame dela não tinha uma deficiência e tava tomando há mais de 12 semanas. Caraca. E aí, chegou com sintomas. Tava com tontura, com vomitando, tava grave, assim, tava rebaixando já nível de consciência. E assim, não é algo que você vai pensar imediatamente, né? Tipo, a Porque, culpa quer é da dizer, vitamina. hoje Tipo, nunca que a gente pensa isso. porque infelizmente tem sido cada vez mais comum. Mas aí e tem isso também, né? Você pergunta pro paciente, usa alguma medicação? E ele nunca conta isso, né? O manipulado com 20 páginas que tá usando, as vitaminas, porque entende como, isso aqui não vai me fazer mal de jeito nenhum. E Isso aí não é medicamento, né? Exato, exatamente. Mal conta a losartana. Já é difícil o medicamento mesmo, você conseguir que conte, quem dirá o... E aí a gente demorou um pouquinho pra entender o que estava acontecendo ali. Tava até com coisa no coração, né? Sim, exato. Demorou ao ponto de começar a dar arritmia, já teve repercussão cardiovascular. E aí é porque eu tenho um pouco mais de vivência com isso, então percebi, putz, será que pode ser? E aí a gente dosou uma vitamina D, já começou a tratar antes. E assim, estourada, tava na casa dos 200, sendo que nível tóxico acima de 90. Então, assim, e ela já tinha passado por outros serviços de saúde, mais de uma semana aí com sintomas começando ali, ninguém nem pensou nisso. E assim, a culpa é de quem não viu o que poderia ser. Não, a culpa é de quem passou lá atrás, um exame normal, uma dosagem de tratamento de deficiência, por mais tempo do que o protocolado. Então, assim, tem risco. Então foi um médico que passou isso pra ela? Achava que ela estava tomando por conta própria. Não, é dose que só a gente pode prescrever, porque é dose de tratamento. E aí, por muito mais tempo do que deveria, enfim. E aí, assim, a paciente que aprendeu no trauma, né? Mas aí, se eventualmente tiver que tratar mais alguma coisa, vai ficar com medo de usar o que precisa usar. Então... E que trauma, né? Exato. Então, é isso. Esse da vitamina D, inclusive, é algo que ficou super banalizado na pandemia, né? Que também foi de um estudo muito primário que extrapolaram para a realidade. Que não se faz isso. E isso a gente tá falando de um caso bem isolado e, claro, assim, é bem grave. Só que, ao passo que muitas pessoas continuaram com esse hábito de tomar vitamina D à torto e à direito, só que a vitamina D tá intrinsecamente ligada à reabsorção do cálcio no intestino. Então, imagina que essa suplementação completamente indiscriminada de vitamina D pode não dar problemas pontualmente, como foi esse caso, e tomara que assim, esse seja um caso muito isolado do mesmo, porque isso é muito grave, mas lá na frente, esse uso indiscriminado de vitamina D pode trazer mais ainda casos de osteoporose, osteopenia, por conta dessa absorção do cálcio. Então, vocês percebem que a gente não vai ver agora. Cara, que loucura. Mas lá na frente vai. Isso porque, pontualmente, um profissional da saúde foi responsável agora. Por isso essa urgência. Entende? Então, o paciente está com indisposição, tal. Vamos dar uma vitamina D, porque certeza que ele já ouviu que é a vitamina D que dá um up e tudo mais, que tá deprimido. Porque aí o placebo. Tá, mas e lá na frente? Porque ele vai sempre relacionar com isso, né? Porque uma coisa é a gente falar e ser super claro, uma deficiênciazinha aqui, a gente vai dar uma suplementada, vamos de boa, e aí, né, segue. E aí explica todos os, né, que tem um tempo determinado e tudo mais. Outra coisa é o que o outro comercialzão, o outro profissional de saúde que quer usar o comercial, quer fazer com esse placebo, entende? Entendi. Eu acho que o pior, assim, o que pega na nutrologia hoje, não só na nutrologia, né, mas
que em teoria a gente que devia fazer esse diagnóstico dos distúrbios metabólicos aí, é que, assim, a pessoa não está preocupada em estudar e quer encher de suplemento, porque é o que dá dinheiro, e o básico, que a gente já tem estudos muito robustos, que a gente já tem muita coisa, deixa passar. Então, é o profissional que pega o paciente ali que está com colesterol alterado e fala, pode parar com essa medicação, porque agora você vai fazer o shot de cúrcuma. Assim, o shot de cúrcuma pode ser que daqui 10 anos eu tenha um estudo que faça sentido. Do colesterol, eu já sei que é prevenção para evento cardiovascular, a gente já tem estudos robustos, e aí tira a medicação. É o médico que vê um nível de pré-diabetes ali há 5, 6 anos e vai deixando passar, sem falar, ei, para aqui, vamos tratar antes de virar alguma coisa. E só vai falando, corta açúcar por 20 dias, corta... E assim, são coisas que não fazem sentido. Agora, na hora de tudo que faz sentido ali no momento comercial, aí sai passando tudo e deixa passar o muito básico, assim. É uma das coisas que eu mais pego, deficiências graves de vitamina mesmo. Então, que tem o histórico, né? Quando a gente pega exames, tem o histórico do paciente. Então, ainda que seja a primeira vez, às vezes vem ali no exame laboratorial, exame de 10 anos, e você vê, putz, tá com uma vitamina D de 10 há anos, ninguém falou nada disso aqui. E a hemoglobina glicada, que é um marcador aí um dos marcadores possíveis de diabetes, que assim, a gente já tem muitos estudos de que se você pega as primeiras alterações de insulina, as primeiras alterações de hemoglobina glicada e trata ali, você tem um período de mais de 10 anos para prevenir, para promover saúde nessa pessoa. E aí, às vezes, eu pego o exame que tá há 10 anos ali alterada e o paciente ganhando estrelinha dourada. Isso aqui tá ótimo. Isso aqui tá no limite, porque saber o valor de referência. Gente, eu ia falar disso agora, porque eu já passei por muita nutricionista que fala, sua B12 tá dentro do valor de referência, mas ela tá baixa. Aí eu fico, mas qual o sentido disso? Mas isso é verdade, isso é muito comum mesmo. E só pra fechar, eu queria falar uma coisa sobre isso ainda, que é indo ainda mais... Olha quantas camadas são, que aí eu falei do paciente fragilizado, né? Vem o paciente com toda essa fragilidade e aí chega e percebe que nunca foi cuidado, e aí tem a sorte de cair ou com profissionais que estudam, mas pode ter o azar de cair com profissionais que não estudam, e aí pronto. Nossa, então eu nunca fui cuidado, então você vai cuidar de mim, então eu vou fazer tudo cegamente o que você me pedir. Tem isso mesmo. Então, assim, é muito complicado. E aí, falando dessas deficiências e tudo mais, a B12, na verdade, todos os parâmetros de referência, assim, a gente nunca deve olhar para eles isoladamente. Esse é o ponto número 1. Não se olha exame de sangue nenhum de forma isolada. Por exemplo, a anemia, a gente não vai ver só o ferro, a gente vai ver a ferritina, a gente vai ver o hemograma, que vocês nunca vão imaginar, quem não sabe ler, sabe a primeira parte do exame de sangue que tá ali, a série vermelha, a série branca. Então, esse é o hemograma. A gente vai ter que ver lá o RDW, o... hematócrito. Falta de B12 aí, cara. Exatamente. É que eu fiquei com hemoglobina na cabeça. Mas, então, eu sempre ouvi falar que é a hemoglobina que tem a ver com ferro, né? Com a anemia, desculpa. E o ferro também. É isso, a falta Aí a gente de ferro. vai ver, por exemplo, então, lá, mas ali no valor de referência, às vezes, no hemograma, né? Na hemoglobina vai estar lá 13 a 14, 13 a 15. Só que se você é mulher e você tá em 13, você tá dentro do valor de referência. Mas grandes chances, principalmente se você é mulher, de estar com algum risco de anemia. Por quê? De anemia de ferro, né? Porque tem anemia de B12 também, que é a megaloblástica. É tudo anemia. A de ferro é ferropriva, tem algumas outras de ferro, mas é mais genético, não relacionado à alimentação. E tem a megaloblástica, que é a B12, é uma anemia megaloblástica. E aí, por exemplo, você tá lá, você tá no valor de referência, tá show. Só que mulheres têm uma predisposição maior. E aí tá o pulo do gato. A vegana. O pulo do gato de que porque veganos têm mais predisposição. De fato, se não cuidar, vai ter mesmo, é um fator de risco, infelizmente. Mas naturalmente, nós mulheres, que é um fator de risco muito maior, a gente sangra todo mês. É um fator de risco muito maior do que essa possível inadequação alimentar.
Inclusive, quando eu comia carne, eu tinha anemia por causa disso. Quer dizer, eu não cheguei a ter anemia, não, mas eu tinha um ferro muito baixo, quase anemia por causa disso, por causa de menstruação. Exatamente. Se a mulher tem um fluxo muito intenso, então as chances dela desenvolver uma anemia, e se deixar ela ali no 13, não, mas tá dentro no hemograma, né? Tá dentro dos valores de referência. Mas você tá no 13, você tem um fluxo de 5 dias de litros. Pelo amor de Deus, não, entende? É muito sangue que mas o perde. ferro tá ali dentro, mas tá no primeiro quadrante. Então tem isso. E é outro ponto que acontece com muita frequência também. Quando você fala de interpretação de exames, você tem que saber a fisiologia por trás. Exatamente. Não é só bater o olho. Então, por exemplo, a hemoglobina é o que dá o diagnóstico de anemia, mas é o último marcador que vai alterar. Para ela realmente chegar a alterar, você já está com a ferritina, por exemplo, no caso do ferro, a ferritina já baixou, o ferro de fato já baixou, até você chegar. Então, é um período muito longo. E aí, assim, você tem que E avaliar. ainda assim pode estar no valor de referência. Exatamente. Do ferro e da ferritina. Exato. Esse é o ponto. E aí é a hora de você saber interpretar os exames, saber ouvir o paciente. Então, é um paciente que já está reclamando que tem muita sonolência, super indisposto. Você vê uma ferritina que está muito próximo ali do limite inferior do valor de referência. Eu sangro muito, meu fluxo é muito intenso. Então, assim, você vai construindo um raciocínio clínico. Por isso que não adianta o leigo pegar o exame, tá no valor de referência, não tenho nada, mas tô sentindo um monte de coisa. É por isso que a gente existe nesse sentido, né? Para fazer um raciocínio clínico, que muitas vezes também, isso aconteceu muito comigo. Eu fui uma adolescente que, até por conta do distúrbio alimentar, tive quadros de anemia muitas vezes, por conta da menstruação também. E aí controlei, tava super bem de anemia, e aí minha hemoglobina bateu no limite inferior ali, acho que uns 6 meses depois que eu tava como vegetariana, mas ela sempre esteve no limite. A primeira coisa que o profissional olhou e falou foi, não, precisa voltar a comer carne. Isso é um absurdo. Eu, não, sempre foi baixo. Não tem como ter sido baixa quando você comia carne. Ai, e assim, raiva, cara. exatamente, é porque é o mais fácil, né? E é o que todo mundo acredita. Então, em vez de estudar e entender a fisiologia por trás também de uma alimentação diferente, eu vou bater o olho e falar, o mais fácil é que vai lá, volta a comer carne, é mais fácil. Como o vegano sofre, né, gente? É muito difícil, assim, a gente chegar com essas deficiências e falarem, volta a comer carne. Tipo, ignoram toda a nossa escolha alimentar, sabe? Tudo que tá por trás. E eu acredito, pelo menos, que é função do médico seguir o que a gente quer pra nossa vida, sabe? Se a gente não quer comer carne, cara, vamos fazer alguma coisa aqui que você continue nesse seu propósito, sabe? Dá pra ser saudável. Hoje em dia todo mundo sabe disso, sabe? Então é muito complicado isso. E falando em questão de consultório, qual a principal deficiência assim, que os veganos apresentam? Porque B12 todo mundo sabe, mas eu já ouvi muito falar de vitamina D também. Tem alguma coisa ligada de vitamina D com veganismo? Não, mas isso não é um privilégio, entre aspas, do vegano, nem a B12, tá? Hoje, inclusive, a gente tem estudos que mostram grande parte da população, eu acho que bate ali 70%, 80%, não me engano, não me lembro o número exato agora da porcentagem de deficiência de B12. Porque o que acontece? Porque é tudo um grande... Aí vem essa coisa da história clínica, né? Da gente entender a fundo a questão dos nutrientes no nosso corpo. O que acontece? A B12 tem 2 pontos sobre ela. Ela é uma vitamina que ela é sintetizada por bactérias, tá? Então, muita gente fala que a fonte dela é a carne. Não é. Ela é sintetizada. A fonte dela são as bactérias. O que acontece? O gado vai lá, come a graminha onde tem essa bactéria, sintetiza ali no intestino, porque o intestino deles é diferente da gente também. Então, eles conseguem sintetizar junto com aquela bactéria que aí fica ali no intestino deles sintetizando aquilo. E aí vira um ciclo, porque ele faz cocô na grama, come ali. É literalmente isso. Aqui hoje em dia não é bem assim, né? Porque a gente não tem o gado pastando livre ali, né? Esse é o ponto. E aí, o que começa a acontecer?
B12, nem quem come carne tem acesso a essa B12, porque não tem mais gado pastando livremente. Como é que é aquele negócio quando é ovo? De galinhas felizes. Entendeu? Galinhas criadas soltas. Tipo, não tem mais isso. Então, eles são suplementados. Só que essa suplementação é diferente desse jeito fisiológico que o corpinho deles foi feito para corpão deles foi feito para fazer, né? Então, beleza, até chegar no prato já tem esse impasse hoje em dia, com todos os processos de sanitização também, querendo ou não. Então, já tem todos esses processos de que o gado hoje não é criado solto, não tá ali comendo a graminha que ele mesmo fez cocôzinho e aí tá comendo ali com aquela bactéria, não tem isso. Então, ele é suplementado. Chegou no prato do ser humano, o que acontece? A absorção da B12, gente, ela é muito complexa. Muito complexa. Então, qualquer interferência que você tenha em alguma etapa dessa absorção, você já não vai absorver direito. Independente de você comer carne ou não. O que acontece? Uma das principais etapas, estômago. Se o pH ali tá um pouco mais ácido, um pouco diferente do ideal, essa B12 já não vai ser absorvida ali. Deixa eu te perguntar já nessa parte, o que faz o estômago ficar ácido? Tipo, qual é a base da alimentação para o estômago ter essa alteração de pH? Não é a base de alimentação. Pode ser uma gastrite, pode ser alguma disfunção. É alguma disfunção, tá? Não tem nada muito ligado. Assim, tem, né? Na verdade, se você comer muito industrializado, se sua alimentação for ruim, claro que vai ter uma alteração ali Os principais estudos hoje de deficiência de B12 já associam como principal fator de risco os distúrbios gástricos. Então, gastrite ou H. pylori, que é uma bactéria que infelizmente está super comum, que tem a ver com essa manipulação, sanitização dos alimentos também. Então, assim, quanto mais ultraprocessada for sua dieta, ou aquele cara lá que tá jogando o veganismo, mas tá fumando, tá bebendo álcool, tá... Ele deve estar com falta de B12, nem sabe, né? Exatamente, assim, é muito comum. E são sintomas que a gente vai colocando muito na conta do dia a dia também, né? Porque é o cansaço, é aquela memória que não tá tão boa, e aí você vai ignorando. E se a gente não faz esse serviço de deixar muito claro que não é só o vegetariano, não é só o vegano, as pessoas nunca vão pensar em deficiência, mas assim, hoje a Bia já tem um consultório bem vegetariano e vegano, eu ainda não, assim, e 90% dos meus pacientes têm deficiência de B12, e pouquíssimos são vegetarianos e veganos, e muito sintomáticos, assim, da B12, porque nunca pararam para pensar que poderia ser, porque... Exatamente, e assim, como a gente já tem essa associação com o vegetarianismo há muito tempo, a maioria dos alimentos de origem vegetal hoje são muito bem suplementados com B12. Então, a gente acaba tendo menos risco até, às vezes, que a pessoa que come a carne, come o ovo, enfim. Por conta de todo esse processo. Né? E é super interessante isso que a Ká falou, porque hoje 90% dos pacientes são vegetarianos ou veganos. Ou estão em algum tipo de transição, ou gostam muito de mim e estão ali porque eu sou encantadora. Porque eu sou incrível. Porque eu sou ótima mesmo. E os meus pacientes que têm melhores níveis de B12 são os vegetarianos ou veganos. Aquele 10% a gente olha ali, pra isso, porque né? olha pra isso, entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente falar sobre as principais deficiências. Temos, sim, isso não pode ser negligenciado, alguns riscos mais aumentados, tipo de ferro, de B12. Mas quando a gente puxa pra prática clínica, não é bem assim que eu vejo. Não é bem assim que acontece, porque é muito comum deficiência de ferro em pessoas que comem carne, deficiência de B12 em pessoas que comem carne, ainda que tenham ali um fator de risco a menos. Deu pra entender? E um ponto que a Ká falou, muito importante, olha como é importante a gente ver toda essa trajetória, né? Tanto dos exames quanto da absorção. Há muito tempo atrás, as pessoas relacionavam o consumo exagerado de omeprazol e de alguns outros medicamentos de gástricos, assim, à demência. Existem estudos que relacionam isso. Só que, na verdade, o que acontece? Essa pessoa que está tomando omeprazol ou algum remédio para alguma questão estomacal, ela tem uma questão estomacal.
Já liguei. Ela tem uma questão estomacal que não é tratada, é mascarada com o remedinho pra dor ali, especialmente no estômago. Então, essa absorção da B12 é péssima a longo prazo. O que a B12 é? É uma vitamina que envolve questões neurológicas, demência. Entendi. Caraca. Então, por isso que E aí a galera vai pelo caminho mais curto, né? O omeprazol gera demência. Exatamente. O que a gente volta lá naquela urgência do começo da nossa conversa, de que é muito mais necessário a gente não só saber ler e interpretar, seja do artigo ao exame de sangue, mas saber orientar o paciente, é urgente. É urgente. Gente, então, estamos com muito assunto para falar aqui, né? Infelizmente, a gente chegou no nosso tempo limite de episódio, mas a gente vai fazer, então, uma parte 1 e uma parte 2, conversando com vocês, tá? Eu queria que vocês fizessem uma propaganda aí pra galera de redes sociais, onde é que a galera pode achar vocês, né? Podem falar. Meu arroba é @framboesias, de framboesa e poesias, então é M. Tem um podcast também que chama Viva Veg Podcast. E acho que essas são as melhores formas de me encontrar. Se vocês quiserem consulta, atendo também. Pessoal online, São Paulo presencial, em 4 lugares diferentes. Então, tem o meu número na bio, só chamar a gente por lá. E você, Ká? Minhas são no Instagram, no TikTok, @dracamila.molina. Também tem todos os links para agendamento, atendo online também. E é isso. Perfeito, gente. Bom, como é de costume, a gente sempre entrega um presentinho para as nossas convidadas, né? Só que elas já se adiantaram e estão vestindo o presentinho, né? A Ká escolheu a estampa do Keep Calm and Eat Veggies e a Bia, Força da em Árvore. Então já foi esse nosso presentinho para vocês. E, gente, na parte 2 a gente vai continuar esses assuntos, né, de nutrição e nutrologia, falar sobre como montar um prato vegano perfeito, né, falar de mitos que elas ouviram dentro da área de saúde. Então não percam a parte 2 e não esqueçam de compartilhar esse episódio e também comentar se vocês tiverem algumas dúvidas, que aí a gente manda para elas e aí elas respondem e a gente responde vocês, tá bom? Então, até a parte 2.